Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. O Senhor nos levado a uma pergunta essa que Ele tem visto no coração de muitas pessoas. E espero que esta pergunta hoje nos seja respondida pelo Espírito Santo. A pergunta é esta: onde está Deus quando mais eu preciso dEle? Mas não só para você, mas para mim, mas para todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte. Dá 3 glória a Deus aí só para expulsar tristeza, angústia, medo, depressão, ansiedade e tudo mais. 1, 2, 3 e já. Então coloque a mão no coração e diga: meu Deus, assim foi Abraão, que fortalecia-se no Senhor, dando glórias a ti. Meu Deus, para que ele se fortalecesse, é porque ele estava na condição de estar fraco. E quando ele te dava glória, ele se fortalecia no Senhor. Então ouve, ó Deus, pois que em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto e te peço, fala comigo, Pai Santo, usa o teu servo, por inspiração e revelação, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, que a tua palavra vá, e em nome de Jesus produz o resultado para o qual está sendo enviada. Ó Deus, encontra nesta noite em corações sedentos, meu Deus, a fim de que a tua palavra produza uma transformação, uma mudança, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, repreenda principado, potestade, toda a obra do diabo, e que a tua palavra vá em nome de Jesus, e diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem bonito, irmãos, bem bonito, bem bonito. Agora há pouco nós estávamos louvando a Deus, e este louvor é mais do que tudo. O título deste louvor é mais do que tudo. Mais do que qualquer acontecimento, mais do que tudo, mais do que qualquer razão ou motivo que podemos ter para de alguma forma sermos levados a desacreditar que Deus está conosco. E eu gostaria de trazer aqui alguns refrões desse louvor, em que eu acredito que de alguma forma, talvez você diga: eu já passei por isso, eu sei o que ela está tentando nos passar através deste louvor. Por exemplo, aqui nesse refrão, não é mais uma canção, não é para impressionar a multidão, meu coração suspira, e sabes que é real quando eu te digo, e sabes que é real quando eu te digo. Então dá para se entender que ela fez um ajuntamento de acontecimentos, que pode nos levar tanto ao aprendizado, como pode infelizmente nos levarmos a uma desistência. E aí começa então a trazer vários acontecimentos. Por exemplo, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Esse aprendi a viver contente não é simplesmente por conta de que as coisas estão indo muito bem, obrigado. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente sabe que há nele a presença do Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo é gozo, paz e alegria. E continua dizendo que aprendi a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer momento difícil da vida, seja ele qual for. É mais ou menos como o apóstolo Paulo disse, em que ele mesmo falando a respeito dele, que houve tempos de fartura, houve tempos de escassez, mas ele, Paulo, sabia que a sua força vinha do Senhor. E continua, que aprendi a viver contente em qualquer
situação, sei o que estar humilhado. Talvez você diga assim: pastor, isso daí, olha, eu já tenho um certificado. Se o senhor me perguntar, eu sei muito bem o que significa ser humilhado, o que significa ser desprezado, o que significa ser pisoteado. Olha, eu já tenho um certificado, já sou formado nessa área da minha vida. E aí continua: sei o que estar humilhado, sei o que estar prostrado ao chão. Pastor do céu, se existe alguém aqui que vive de joelhos no chão, diuturnamente, esse sou eu. Eu sei exatamente o que esse refrão deste louvor quer dizer. Já me assentei em banquetes. Olha, meu pastor, eu já tive momentos na minha vida de tanta fartura, de tanta prosperidade, que só para o senhor ter uma ideia, se eu for contar para o senhor, nossa, o senhor não vai acreditar. Eu sei o que ela está tentando nos dizer. Eu já também passei por essa fase na minha vida. Sei o que está prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes. Já estive entre amigos. Sim, meu pastor. Eu já tive tantos amigos ao meu redor que eu disse: nossa, feliz é a pessoa que tem tantos amigos para estar ao redor. Mas foi eu aceitar Jesus, foi eu decidir estar na igreja. É como se esses amigos todos se distanciassem, literalmente, saíssem de perto de mim. E eu sei exatamente o que ele quer dizer aqui nesse louvor. Já fiz a tenda no meio da guerra. Meu pastor, eu já vivi momentos tão difíceis na minha vida, em que eu olhei para todos os lados, direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, e para falar-lhe a verdade, pastor, eu mantive a calma, eu mantive a paciência, eu me mantive no Senhor, porque se não fosse isto, pode ter certeza, eu não teria chegado até aqui. Já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos, e é verdade, pessoas das quais você jamais imaginou, que de repente hoje você só escuta rumores acerca dessa pessoa. Chamei escassez pelo nome, chamei escassez pelo nome. Sei que estar abastado, também conheço muito bem a fome. Pastor, eu sei o que é ser uma pessoa abastada, uma pessoa que tem muito, mas também sei o que é ter pouco, como o próprio apóstolo Paulo também mencionou. De tudo o que eu preciso, de tudo o que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo o que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti. Vamos aplaudir o Senhor bem forte em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quando nós adentramos para a letra deste louvor, nós adentramos para a nossa própria vida, para dentro da nossa própria vida. E quando nós adentramos para dentro deste louvor e adentramos para a nossa própria vida, eu acredito que algum pedacinho deste louvor falou com você. Quer seja ele qual for, eu tenho certeza que ele falou com você. Por que eu estou dizendo isto? Porque em meio a tantas coisas, você acaba que confessa dizendo: mas tem uma coisa, dentre todas essas coisas, o mais importante para mim é que eu preciso de ti. Uma certa vez Deus falou para Abraão, e eu nunca esqueço disso, e muitas vezes eu falo com Deus sobre isso nas minhas orações. Isso mesmo, nas minhas orações. Quando as coisas estão meio que desandando, eu vou até a Deus e digo: Senhor, as coisas não estão boas, mas tudo bem. Uma das coisas que eu mais sei é que o Senhor é o meu grandíssimo galardão. Deus falou isso para Abraão. Deus disse a Abraão: eu quero que você entenda que eu sou o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, eu sou a tua maior recompensa. Não existe nada nesta vida, não existe nada nesta terra, nada, absolutamente nada, que deve ser para você tão mais importante do que a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus que te fortalece, é a presença de Deus que te coloca de pé, é a presença de Deus que te ajuda, é a
presença de Deus que te cura, é a presença de Deus que te liberta, é a presença de Deus que te restaura, é a presença de Deus que te transforma, é a presença de Deus que te abre porta, é a presença de Deus que te dá graça na presença dos grandes, é a presença de Deus que usa pessoas para te abençoar, é a presença de Deus que faz dois inimigos tornar-se amigos, é a presença de Deus que te dá vitória contra os teus adversários, é a presença de Deus que te restaura por dentro e te restaura por fora, é a presença de Deus que te renova, é a presença de Deus que te coloca de pé, é a presença de Deus que te fortalece quando não tem ninguém para te colocar de pé, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: é a presença de Deus. Agora, interessante, você deve ter percebido que eu falei que é a presença de Deus, mas eu não disse é a presença de Deus que te cura quando você já está curado. Eu não disse é a presença de Deus que te coloca de pé quando você já está de pé. Eu não disse é a presença de Deus que te renova quando você já está renovado. Eu não disse nada disso. Eu disse que é a presença de Deus que te coloca de pé quando você está prostrado. Eu disse que é a presença de Deus que te restaura quando você está em frangalhos. Eu disse que é a presença de Deus que te cura quando você está enfermo, quando você está doente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, que nós esquecemos, e muitas vezes sem percebermos, traímos a nós mesmos, porque muitos se ouvem falar que Deus só está na vida de uma pessoa quando tudo vai muito bem, obrigado. Basta as coisas desandarem, basta as coisas não se encaixarem, basta as coisas meio que sair do prumo, já se dar aquele pensamento que Deus já não mais está com aquela pessoa, que Deus o abandonou, que Deus simplesmente virou as costas, que Deus não se importa, que Deus não liga para essa pessoa. Infelizmente, este é um pensamento que infelizmente o inimigo conseguiu com um certo tempo e com muita paciência enxertar dentro de cada um de nós. Mas Deus está procurando trabalhar nessa área da nossa vida. Deus está procurando dizer para mim e para você que não importa o caos que você esteja vivendo nesse exato momento, o que Deus está querendo nos dizer é que Ele, ainda dentro deste caos, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Por que eu digo isso? Porque nós estamos tendo como exemplo um dos homens mais sofredor na Bíblia, depois de Jesus de Nazaré, é claro. Um dos homens que sofreu em todas as áreas que uma pessoa pode sofrer. Uma pessoa que todos nós, quando de repente citamos em relação à paciência, damos a ele como exemplo sobre ter paciência de Jó. E quando nós adentramos na história deste homem, nós olhamos para ele e dizemos assim: nossa, se isso pôde acontecer com ele, então também pode acontecer comigo, pode acontecer conosco. E eu não estou falando aqui que aconteça em relação a sofrimentos, como aconteceu com ele em todas as áreas. Eu repito e digo mais uma vez: nenhum de nós aqui jamais iremos sofrermos os mesmos sofrimentos na sua totalidade que Jó sofreu. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós iremos sofrermos na totalidade todo o sofrimento que Jó sofreu. Por que eu digo isto? Porque Jó venceu em Deus. E quando você vence em Deus, glória a Deus por isso, aquele mal, ainda que tente se reerguer contra você, não mais virá com a mesma proporção que veio no começo. Por quê? Porque você vai lidar com o problema já vencido, você vai lidar com o inimigo já derrotado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso aqui no livro de Jó, capítulo de número 23, versículo 1 diz assim: respondeu, porém, dizendo: ainda hoje
a minha queixa está em amargura. Será que eu estou lendo realmente o que eu estou lendo? Será que é realmente isso que está escrito? Porque nós sabemos que Jó, segundo a palavra de Deus, foi também titulado como um homem da fé, um homem de fé. E como pode um homem que está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 11, onde a Bíblia fala sobre os heróis da fé, e agora de repente eu estou me vendo e me deparando com um homem que está dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura. Preste bem atenção, por gentileza. Eu preciso que você abra o seu coração no nome de Jesus. Uma das maiores dificuldades que nós temos, infelizmente, é conseguirmos levarmos a Deus, ainda que por meio de oração, o que estamos sentindo. Às vezes se torna mais fácil você, entre aspas, abrir-se com um amigo, com uma amiga, ou com um colega, ou até com outras pessoas, do que às vezes você conseguir se abrir com Deus. Alguns na verdade têm essa dificuldade de se expressarem para Deus, porque talvez quando na sua infância trouxeram dentro das suas mentes um mal sofrido, em relação até mesmo aos seus próprios pais, da forma com que foram tratados, da maneira com que seus pais acabaram de lidar com esses, e esses meio que trazem esse trauma. Como eu já me deparei com pessoas que chegaram para mim e me disseram: pastor, eu queria abrir o meu coração para o Senhor, porque a palavra falou forte ao meu coração. E quando essa pessoa se abriu comigo, ela disse: eu sinto a enorme dificuldade de relacionar-me com Deus como um pai. Eu sei que Ele é meu pai, eu sei que Ele tem responsabilidades para comigo, eu sei que sou sua filha, mas, pastor, me ajude a mudar isso, porque na verdade eu não consigo. Eu sei que Ele é tudo isso para mim, mas eu não consigo. Talvez você diga: nossa, mas aí também já é demais. Calma, porque eu perguntei a mesma, e a pergunta que eu fiz foi justamente essa: mas por que você tem essa dificuldade? E a pessoa então falou comigo, dizendo que era acerca de como ela era tratada na casa de seus pais. Aquilo ficou na sua mente, aquilo meio que mexeu com ela por dentro. E agora, mesmo sendo a nova criatura em Cristo Jesus, mesmo as coisas já tendo se tornado velhas e passadas, ainda hoje ela acarretava dentro de si esse trauma, que lhe dificultava essa aproximação, em relação à oração e à comunhão com Ele. Talvez, me perdoe, talvez você tenha a mesma coisa. Talvez você não consiga se abrir para Deus, falar para Deus realmente do que você está sentindo. Talvez você meio que não consegue transformar os teus sentimentos em palavras. Pois é, mas quando você adentra dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver homens extraordinários que não tinham esse problema. Você vai ver um homem chamado Jeremias, o chorão, por isso que tem o livro de Lamentações. Dá para você imaginar? A Bíblia diz que ele era conhecido como profeta chorão. Mas por que profeta chorão? Porque ele era fraco? Não. Lágrimas não é sinal de fraqueza. Muitas vezes é o derramar da alma. Muitas vezes é você tirar de dentro de você o que está te matando por dentro. E às vezes, sem você perceber, você muitas vezes tem essa dificuldade até para chorar. Muitas vezes você é aquela pessoa que engole o choro, porque você não quer que pessoas te vejam chorando. E isso te faz muito mal, isso te prejudica. Isso faz com que você, sem perceber, venha se sucumbir, venha se martirizar. É como se você estivesse se asfixiando você mesmo. E muitas vezes você, sem perceber, você está fazendo isso consigo próprio. Não é que você vai simplesmente agora começar a chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. Não. É interessante que a Bíblia Sagrada fala muito sobre as lágrimas.
A Bíblia fala de um homem chamado rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações de Ezequias e viu as suas lágrimas. Está na Bíblia. Uma certa vez a Bíblia diz que o rei Ezequias estava prestes a morrer por conta de uma enfermidade. Quando ele recebeu esta notícia, ele virou o rosto para a parede, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que, tendo ele orado ao Senhor, orou e chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, o rei Ezequias, um homem que estava posicionalmente em uma posição mais elevada, um homem que se podia imaginar que não pode, ele é rei e vai chorar, não, isso não pode, não tem cabimento uma coisa dessa. Pois é, mas ele não se importou com quem se importava, ele não ligou para quem ligava, porque o problema estava nele, e tudo que ele queria era ver o problema dele resolvido. E a Bíblia diz que Deus falou para ele, para o rei Ezequias: eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Você sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que um certo dia Jesus, ele ia se aproximando da cidade, e ele estava vindo porque tinham mandado chamar. E a Bíblia Sagrada diz que um homem muito amigo dele tinha falecido, tinha morrido, por nome Lázaro. E a Bíblia diz que ele, Jesus, vinha ao longe. E quando de repente ele viu o alvoroço, a Bíblia diz que Marta correu até ele, e correndo até ele disse: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus de Nazaré chorou. E as pessoas, vendo aquelas lágrimas de Cristo, disseram: nossa, como ele amava a seu amigo. Veja que Jesus chorou. Você sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É impressionante que a Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Apocalipse, que o próprio Deus designou um anjo para que este anjo não fizesse outra coisa a não ser aparasse as nossas lágrimas. É impressionante como a Bíblia Sagrada diz que o semeador saiu a semear. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando ele volta chorando em prantos, ele volta pulando e dando glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e tendo ele saído a semear, a Bíblia diz que ele saiu semeando em lágrimas, mas a Bíblia Sagrada diz que ele volta com seus molhos com alegria. As lágrimas servem para regar, as lágrimas servem para lavar da alma. Lágrima não é sinal de fraqueza, lágrima nunca foi sinal de fraqueza. Lágrima é o derramar da alma, é a sinceridade de um aquebrantamento. Lágrimas é você fazer com que você coloque diante de Deus, quando você não consegue colocar através de palavras o que você está sentindo. E muitas vezes nós somos ensinados que não devemos chorar, porque se nós chorarmos somos fracos. E isso não é bom, pois hoje você está ouvindo o contrário. O que é interessante é que Jó, ele não está preocupado com quem está ao redor dele. Jó não está preocupado com o que vão achar ou deixar de achar, porque o sapato que está apertando é o dele, a dor é nele, o sofrimento é nele. E ele está ali justamente sendo sincero, ele está dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Em outras palavras, o que ele quer dizer é: eu não tenho conseguido transformar o que eu estou sentindo em palavras, eu só sei gemer. Isso me lembra de uma mulher chamada Ana, de uma mulher que foi humilhada, desprezada, rejeitada e tanta coisa mais.
E de repente a Bíblia diz que ela decide fazer a diferença. E ela entra no templo. Ela não traz nenhum sacrifício para colocar no altar. A única coisa que ela traz é um coração aquebrantado, do qual a Bíblia Sagrada diz que Deus não suporta um coração aquebrantado. E de repente a Bíblia diz que ela então começa a falar com Deus. E ela começa dizendo: Senhor, eu estou trazendo a Ti uma vida em amargura. E eu estou falando da tristeza do meu coração. Pronto, é só isso que a Bíblia registra na sua oração. Porque logo depois a Bíblia diz que os seus lábios começam a se mover, mas palavra alguma saía da sua boca. Palavra nenhuma saía da sua boca. E o que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia diz que Deus viu as lágrimas, ouviu a oração e respondeu. É interessante isso, né? Talvez se nós nos depararmos com o irmão da direita chorando, nós vamos ficar olhando: vixe como ele é fraco, vixe como ela é fraca. E às vezes nós não sabemos o que este irmão está passando, não sabemos o que esta irmã está passando. E aí às vezes, sem percebermos, acabamos que julgamos, criticamos. E por conta disso, na maioria das vezes, nós temos medo de expressarmos o que sentimos, porque ficamos preocupados com o que os outros vão achar. E aí o que é que nós fazemos? Fazemos um mal a nós, muito maior do que o próprio mal que está acontecendo. Nós colocamos para dentro. E aí, meu irmão, de repente, se você cuidar, não vigiar, você entra numa depressão, você entra num ciclo de ansiedade. E agora, por você reter, sabe, por você colocar para dentro, se você não cuidar, se você não abrir os seus olhos, se você não vigiar, daqui a pouco você vai estar no divã, você vai ter que estar procurando psicólogo e tanta coisa a mais, que é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. Veja que a Bíblia Sagrada diz que ele, Jó, está sendo sincero para Deus, e no versículo 3, ele diz assim: se eu soubesse onde poderia achar. De repente ele nos surpreende, porque eu estou no 23º capítulo. Dá para você imaginar? Eu não estou no capítulo 1, eu não estou no capítulo 2, eu não estou no capítulo 3, eu não estou no capítulo 5 ou 6 ou 7, seja lá como for. E de repente ele nos surpreende no 23º capítulo. E ele diz: se eu soubesse onde achar. Como pode? Um homem que a Bíblia Sagrada diz que era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Um homem que você, quando ler no capítulo 1 de Jó, o próprio Deus entra em sua defesa. Quando Satanás vai para acusá-lo, Deus diz assim: vistes por acaso o meu servo Jó, um homem íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal, e é reto em todos os seus caminhos? Nossa, quando você ler o capítulo 1, você diz: nossa, que comunhão, que intimidade esse homem tem com Deus. Nossa, isso é extraordinário. Esse homem conhece a Deus na sua totalidade, na sua profundidade, na sua largura, no seu comprimento, como diz o próprio apóstolo Paulo lá no livro de Colossenses. Quando Deus nos pede para conhecermos a Ele na sua largura, no seu comprimento, na sua estatura, que excede todo entendimento que há em Cristo Jesus. E de repente eu chego no 23º capítulo, e de repente ele diz: se eu soubesse onde poderia achar. Eu disse: mas espera ainda, eu pensei que ele sabia. Eu pensei que ele sabia o endereço de Deus. Eu pensei que ele sabia. E de repente ele diz: se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Ele está pronto, ele está preparado. Ele sabe o que falar para Deus, mas ele não sabe onde encontrá-lo. E por que ele não sabe aonde encontrá-lo?
Ele não sabe aonde encontrá-lo por conta da situação em que ele está vivendo, por conta do momento que ele está vivendo. E é sobre isso que Deus está tentando trabalhar em nossos corações. Ele está tentando nos trazer uma resposta que muitas vezes nós não fazemos porque tememos estarmos pecando, mas que passa na nossa mente. Ou quando não somos desafiados pelas pessoas, quando olham para mim, olham para você e nos ver meio que, sabe, num momento difícil da vida, e olham para você e dizem assim: mas me diz uma coisa, onde é que está o teu Deus? Onde é que está Deus na tua vida? Porque pelo que eu estou vendo o teu casamento, pelo que eu estou vendo o teu estado emocional, pelo que eu estou vendo tua vida financeira, pelo que eu estou vendo a tua casa, onde é que ele está? Cadê? Eu quero que você me mostre. Cadê ele? E aí nós entramos nessa linha de pensamento. E a linha de pensamento que nós entramos é justamente esta. Realmente é verdade. Mas onde está Deus? Onde é que ele está quando eu mais preciso dele? Cadê ele? E Jó está nessa situação, porque quando você vem no versículo 8, ele diz: eis que se me adianto, ali não está. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Jó está fazendo de tudo porque ele quer encontrá-lo, ele quer saber onde é que ele está, mas cadê ele, rapaz? Eu preciso encontrá-lo. Se opera à esquerda, não vejo. Se encobre à direita, não diviso. Se opera à esquerda, não o vejo. Em outras palavras, Jó está dizendo: se ao menos tivesse uma melhoriazinha pequena que fosse, se ao menos houvesse um milagrinho do tamanho da mão de um homem, mas nem isso acontece. Sabe quando as coisas parecem o tempo ruim da vida mesmo, como a Bíblia registra? Sabe quando vem vários acontecimentos um em cima do outro? Sabe quando você ainda está meio que cambaleando de um acontecimento e de repente vem outro vendaval, outra tempestade? Sabe quando você pensa: não, agora eu acredito que as coisas vão se acalmar, e de repente vem uma avalanche de luta e você diz: meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus? Que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? E aí você entra no mundo: já sei, eu estou pecando, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então você vai lá e se analisa, e você começa até a querer inventar pecado, porque você quer encontrar uma razão, um porquê. Você quer se encontrar de alguma forma, você quer alguma coisa que você possa ao menos dizer: pronto, é por causa disso. E você não encontra. Você olha, analisa, mas você não encontra nada que você esteja fazendo de errado. Então você diz: não, peraí, eu vou procurar em alguém, porque não é possível. Eu só posso estar sofrendo por causa de alguém. E aí você esquece do que o próprio Deus disse, em que se jamais se deve dizer esse provérbio, em que os pais comem azeitona e os filhos desbotam os dentes. O que quer dizer? Em outras palavras, jamais se deve ter este tipo de pensamento: que eu estou sofrendo só pode ser por conta do A, do B, do C, do D, do F, do G, do H. E aí às vezes nós entramos dentro disso, mas de repente você analisa: não, mas não é isso também não. E aí nós esquecemos que, me perdoe, mas é a verdade, nós esquecemos em que nós somos carne, e que por mais que eu queira viver uma vida à la vontade, infelizmente eu não vou tê-la 24 horas, dioturnamente, durante toda a minha vida. Vai ter um momento que parece, humanamente falando, que eu estou só. Nossa, quando você adentra nas Sagradas Escrituras, se você pegar a Bíblia, se você espremer a sua Bíblia, se for possível, sai sangue dela. Sai sangue de um homem chamado José, em que enquanto estava na casa do pai, era honrado pelo pai, mas que agora foi vendido pelos próprios irmãos, jogado dentro de um poço, levado como escravo para o Egito, açoitado, foi denunciado por algo que não fez, lançado dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. A pergunta seria: onde é que está Deus numa altura dessa?
Cadê Deus? Porque não pode uma situação como essa. Ou do que dizer de Jeremias, como eu citei agora há pouco. A Bíblia Sagrada diz que ele não queria aceitar o chamado. Ele não queria aceitar o chamado de Deus para a vida dele. Houve um momento na sua caminhada que ele diz: pronto, já chega, não falarei mais do teu nome, e nem apregoarei a tua palavra. Teve um momento que ele pensou em jogar tudo para cima e desistir, pronto, acabou-se. Só que não é assim. Se existe uma coisa nesta vida, é que Deus nunca revoga chamado. Se existe algo que Deus não rasga, se existe algo que na verdade, que Deus não revoga, é chamado, é um caminho sem volta, porque a Bíblia diz que aquele que toma a mão arado e volta atrás, não é digno de entrar no reino dos céus, porque estará ocupando uma posição da qual Deus não chamou para ocupar. Deus não chamou para estar sentado no banco da igreja, mas é lá que Ele quer estar, é lá que ela quer estar. Mas algo move em seu coração, e de repente olha e diz: nossa, mas Deus me chamou para fazer algo. E essa pessoa fica tentando de alguma forma tampar o sol com a peneira, com justificativa, com desculpas, achando que Deus irá revogar. Deus não revoga chamado. Jeremias não queria. Depois que aceitou, nós sabemos que ele teve de passar pela escola divina. Foi para o cepo, açoitado, jogado no poço, no calabouço e tantas coisas mais. A pergunta que nós faríamos olhando para ele era: mas onde é que está Deus na vida de um homem desse? Será que nós acreditaríamos que, vendo Jeremias no cepo, sendo açoitado, será que nós acreditaríamos que Deus era com ele? Nós, eu estou falando de nós aqui, nós, porque foi embutido na nossa mente que Deus só está na vida das pessoas que tudo dá certo, que se as coisas desandar, se a coisa sair do plumo, está em pecado. Deus esqueceu, Deus rasgou a cédula, Deus quebrou a aliança. Foi colocado isso na nossa mente, você sabe por conta de quê? Porque se tem uma coisa que Satanás mais tenta nos provar, é que Deus não se importa com a gente, é que Deus não liga para nós, é que Deus está com a zorrague na mão, esperando uma oportunidade para nos açoitar. E quando alguma coisa dá errado, às vezes não é porque era para dar certo, e às vezes dar errado porque também não era para dar certo naquele momento. Porque às vezes um não de Deus não é um não permanente. Às vezes o não de Deus é um não para agora, porque Deus olha, analisa e vê, não é agora. E às vezes o sim de Deus já é um sim, quando você já teve 1000 não lá atrás. E aí de repente Deus diz: sim, é agora, vamos para cima, vamos lá, arregaça a manga. E você olha para trás: nossa, tanto tempo eu esperei, quanto tempo eu chorei. E aí, para a glória de Deus, de repente a porta se abre, se alarga-se as fronteiras, se amplia os territórios. E aí você olha para trás, você se lembra de todo o caminho árduo que você passou. Interessante, não é isso? Porque ele olha para um lado, olha para o outro, cadê Deus? Onde é que Ele está? E aí, para piorar as coisas, né? Jó 29. Jó 29. Quando diz assim, versículo 1. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: que me dera ser como eu fui nos meses passados. Aí nós começamos a olharmos para trás, olhamos para o nosso presente de agora e olhamos para trás, olhamos para o agora, olhamos para trás, olhamos para o agora, olhamos para trás. Sabe o que é interessante? É que nós olhamos para trás
E na maioria das vezes nós olhamos para trás e a única coisa que nós conseguimos comparar é a vida boa, entre aspas, que nós vivíamos no passado, e comparamos, entre aspas, o bom que nós vivíamos no passado com as lutas que estamos vivendo no presente. Vocês estão aqui nessa noite, sim ou não? Veja se não é exatamente assim que nós fazemos. Muitos de nós jamais iríamos comparar uma boa vida que vivíamos no passado se a nossa hoje estivesse melhor. Nem do passado nós iríamos se lembrar. Nem do passado nós iríamos nos lembrar. É mais ou menos assim, em que pessoas no momento de euforia esquecem da dor. E é exatamente isso que acontece na maioria das pessoas. Porque Jó agora está dizendo exatamente isso. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Quem me dera. Porque no meu passado, no passado eu estava pouco preocupado quanto é que eu ia gastar, menino. Eu estava certo que no outro dia eu ia lutar, ia conquistar, ia ter muito mais do que eu ia estar gastando. Hoje não. Hoje eu fico ali na ponta da caneta. Eu não sei que negócio é esse, porque quando eu estava no mundo, quando eu estava lá fora, as coisas eram esbanjando, a coisa era derramando como se derrama leite. Mas agora não, é uma coisa minguada, é uma coisa pouquinha. Meu Deus, só pode ser Satanás, só pode ser o diabo. Você às vezes não parou para pensar que de repente você esqueceu de ler a Bíblia e aprender um versículo em que no tempo da prosperidade goza do bem e no tempo da dificuldade considera-o? Será que você ainda não entendeu em que o tolo gasta todo o seu azeite, esgota todo o seu azeite e fica sem nada? Ou do que falar de um homem que vivia bastardo financeiramente, mas gastou tudo dissolutamente e nunca pensou que um dia pudesse partir, quando partiu o que deixou foi dívida. É interessante porque veja que ele está dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quer dizer então que quando tudo vai mil maravilhas, Deus me guarda. Quer dizer que Deus me guarda quando tudo vai bem, quando não acontece nada, então Deus está me guardando. Quer dizer que é isso então? Quer dizer então que eu não posso levar uma topada e de repente que era para me esbagaçar no chão e de repente eu só sofro um arranhão? Você quer me dizer então que Deus não me guardou? Quer dizer então que se as coisas desandarem é porque Deus não me guarda, Deus não me protege, Deus não me defende? Quer dizer então que Deus só guardava Jó quando ele tinha tudo muito bem, obrigado? Ele esqueceu em que o próprio Deus diz, tudo bem Satanás, vai e toque tudo quanto ele tem, mas só não lhe tira a vida. Em outras palavras, o que Deus tinha era um trunfo na mão. O que Deus tinha era um trunfo na mão. Não era questão da vida de Jó, porque Jó também abriu a boca e disse, ainda que eu desça a sepultura, ainda que o meu corpo se torne em pó, Deus irá visitá-lo e certamente irá me tirar de lá. Jó sabia que se ele morresse, ele ainda morto, Deus iria ressuscitá-lo. A questão não era esta. A questão não era que Satanás pudesse tirar a vida de Jó. A questão era única e exclusivamente somente esta. E nem é também naquele pensamento que quando a vida há esperança. Muitos estão vivos e já perderam a esperança faz tempo. Então não vem com esse pensamento que também não é isso não. A questão aqui, você sabe o que é que Deus sabia que Satanás podia ter tirado de Jó o que tinha tirado. Mas ele esqueceu que Jó não era o que ele tinha. O que ele tinha era resultado de quem Jó era. Esse é o problema de muita gente. O problema de muitos não conseguirem se levantar, se reerguerem, é porque esqueceram que quem as conquistou
E quem conquistou o que você tinha, que de repente por algum motivo você perdeu, foi você. Satanás não atentou para isso. Satanás não atentou que Jó não era o que ele tinha. O que ele tinha era resultado de quem Jó era. Você está me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estão entendendo não. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Preste atenção. Satanás não percebeu que o que Jó tinha era resultado não simplesmente do trabalho de Jó, mas era o resultado de quem Jó era. Quando eu digo de quem Jó era, eu estou falando do lado interior, eu estou falando do lado de dentro, eu não estou falando do lado de fora, eu estou falando do lado de dentro. Do lado de dentro. Então de repente você é uma pessoa que sempre foi ousado. Pastor, sempre fui ousado, não tive medo de nada, mas depois que eu aceitei Jesus, me tornei um frouxo, um calça curta, um medroso de marca maior. Em outras palavras, você permitiu com que o inimigo, por conta de lutas, fosse determinando dentro de você quem na verdade você não é. Meu pastor, para falar a verdade, eu mesmo não me reconheço, porque eu sempre fui uma pessoa determinada, eu sempre fui uma pessoa de partir para cima, arregaçar a manga, sabe? Eu sempre fui assim, pastor. Mas hoje, quando eu sofro uma perseguiçãozinha, eu penso em botar o rabo entre as pernas e cair. É porque você, infelizmente, está permitindo que Satanás determine dentro de você uma identidade de quem você não é. Meu pastor, para falar a verdade, sabe, olha, além de ser sempre uma pessoa ousada, como eu sempre fui, uma pessoa determinada, como eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Sabia nada de Deus, ninguém tinha me pregado sobre Deus, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha nem visto uma Bíblia na minha vida. Mas pensa numa pessoa de fé, meu pastor. Mas é tanta pancada. É tanta pancada que, para falar a verdade, meu pastor, não sei mais nem o que eu creio. Em outras palavras, você tem perdido o mais principal da fé, a fé em ti. Você tem perdido o mais principal da fé, a fé em ti mesmo. E agora você não consegue se ver, você não consegue se enxergar. Ei, você está aqui nessa noite, sim ou não? Você perdeu o mais principal da fé, a fé em ti mesmo. Agora você acha que se não tiver de um lado uma muleta, do outro outra muleta, você começa então a acreditar que você mesmo não consegue, que você mesmo não pode. E muitos são os que na verdade parece que estão se vestindo com esse tipo de roupagem. Então de repente o patrão diz assim: olha, a partir desse mês a meta vai ser tanto. Pronto, é motivo de você se desesperar. Você esquece que você sempre alcançou a meta anterior, e agora porque ele aumentou o valor, você começa a não acreditar que possa mais. Você agora está amedrontado, você está assustado, você está prestes a querer jogar tudo para cima. Você precisa abrir os seus olhos. Vocês estão aqui, você precisa abrir os seus olhos, meu irmão. Você precisa acordar, você precisa despertar, porque ele mesmo está dizendo aqui: quando tudo ia muito bem, eu sabia que Deus estava me guardando, mas como as coisas estão indo muito mal, e mal a pior, Deus não me guarda mais, Deus não é mais comigo. Versículo 3, para nós terminarmos: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Em outras palavras, quando Deus estava comigo, tudo era claro, tudo iluminado, tudo parecia dia, mas parece que Deus me abandonou, agora é só trevas, só vejo escuridão, não consigo ver uma luz no fundo do túnel.
É o que ele está dizendo aqui. Como foi nos dias da minha mocidade. Quando eu era jovem, era outra coisa. Hoje, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Pois é, mas eles cresceram, e porque eles cresceram, por mais que você queira que eles estejam à sua volta, nem sempre vão estar. Enquanto seus filhos são pequenininhos como esse daqui, você arruma, você coloca no braço, você leva para onde você quer. Mas às vezes eles vão chegando à maturidade e eles vão começando a criar uma independência, e alguns não sabem lidar com essa independência, e agora o filho começa a achar que é independente dos pais, e agora ele acha que manda nele mesmo, se torna desobediente, se torna malcriado, se torna respondão, porque agora talvez tem bigode, ou porque engrossou a voz, ou porque agora a moça se tornou-se moça, no sentido, e você sabe o que eu estou lhe dizendo, e agora o conselho do pai já não presta mais, a repreensão do pai ou da mãe soa como intromissão. Pai, o senhor não sabe de nada. E agora, se a mãe tenta aconselhar o filho, só falta colocar a mão no ouvido para não querer ouvir. Já não serve mais o conselho dos pais. E Jó está dizendo justamente isso. No tempo da minha mocidade, no tempo em que os meus filhos eram pequenos, eles estavam sempre à minha volta, talvez segurando a orla do meu vestido. Pois é, mas infelizmente nós sabemos que os nossos filhos crescem, como nós também assim crescemos. Bom seria que os nossos filhos nunca crescessem, mas talvez isso não seria lógico, porque também nós nunca teríamos crescido. Isso faz parte, sabe? A questão é que veja que Jó está olhando para o passado, e ele está olhando para o seu presente, e ele está dizendo: esse meu presente ninguém merece, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, Deus não se importa mais comigo. Isaías capítulo 57. É impressionante que a grande pergunta que a gente faz é: tudo bem, ok, mas eu queria saber o seguinte: em que condição Deus está conosco ou não? Em que condição Deus está comigo ou não? Isaías capítulo 57, versículo de número 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Só em lermos já dá um trimelique, porque é como se Deus fosse inalcançável, como se Deus estivesse em uma tamanha altitude, como se nós nunca tivéssemos como alcançá-lo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Agora foi que complicou, porque se o nome dele é santo, se o nome é santo, imagine a pessoa, parece inalcançável. E aí ele continua: num alto e santo lugar habito. Pronto, agora acabou. Ele habita, ele mora em um alto e santo lugar. Pronto, já era. É inalcançável, não tem como alcançá-lo, porque ele está tão alto, em um lugar tão santo, que eu, pecador, jamais vou poder alcançá-lo. Mas de repente, para terminar, eu começo a alegar o meu coração, porque eu vejo em que condição Deus está comigo, e como Deus está comigo, porque no mesmo versículo ele diz assim: como também, igualmente, do mesmo jeito, da mesma maneira, assim como eu sou sublime, assim como eu habito na eternidade, assim como eu habito num alto e santo lugar. É o que ele está dizendo. Como também, igualmente, com contrito e abatido de espírito. De repente Deus me surpreende. De repente Deus vai olhar para mim e vai dizer: ei, olha para cá, preste atenção. Você está contrito? Você está abatido de espírito? Sim, eu estou. Jamais quando estamos tristes, jamais quando estamos esmorecidos,
jamais quando estamos nos dando por vencido, ou nos sentindo vencido ou derrotado, seja como for, jamais nós somos levados a acreditar que Deus está com a gente. E de repente Deus me surpreende. Deus vai dizer: sim, eu moro na eternidade, eu sou do passado, eu sou do presente e sou do futuro. Sim, o meu nome é santo mesmo, porque eu sou santo. Sim, eu habito em um alto e sublime lugar. Sim, é verdade. Mas eu quero dizer para vocês também, em que eu habito, em que eu faço morada, eu faço residência, eu faço morada em quem está contrito e abatido de espírito. Em outras palavras, o que Deus está tentando lhe dizer é que Deus, quando nos vê triste, abatido, esmorecido, seja lá como for, chorando copiosamente, quando Deus nos vê no cantinho da parede, quando Deus nos vê sem força, sem ânimo, sequer para tomar banho ou para vestir uma roupa, Deus em momento algum vira as costas, Deus em momento algum nos despreza, Deus em nenhum momento nos rejeita. Quem nos rejeita é o homem, quem nos despreza é o homem, mas Deus não. Deus naquele exato momento, Ele está contrito e abatido de espírito. Glória a Deus! Isso me alegra, porque agora eu posso dizer: diabo, você perdeu. Porque você que tanto nos tenta levar a acreditar que Deus nos abandonou, porque estamos tristes e abatidos, desfalecidos, você perdeu. E para que Ele está assim nessa situação conosco? Aí Ele diz: para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quando alguns podem chegar para você e te dar uma boa palavra, preste atenção. Quando alguns podem chegar para você e te dar uma boa palavra, quando alguns podem chegar para você e até te dar um forte abraço, quando alguns podem até te dar um tapinha nas costas, ainda assim você corre o risco de sair do mesmo jeito que você está. Mas aí de repente Deus diz: eu estou com contrito e com abatido de espírito, para vivificar. E aí Ele muda de repente e diz: e para curar. E para curar os contritos e abatidos de espírito. Porque Deus sabe que nós não precisamos só de um abraço, de um aperto de mão. Deus sabe que nós não precisamos só simplesmente de uma simples motivação. Deus sabe que nós precisamos sermos curados. Onde é que está Deus? Quando eu mais preciso dele. Deus está com contrito. Ele disse: e com abatido de espírito, para lhe vivificar e lhe curar e lhe sarar. Se tem alguém aqui, meu pastor, para falar a verdade, eu preciso muito. Ai, como eu preciso. Precisa? Então se coloque de pé. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te dê força. Ele habita, Ele reside. Se esta palavra falou com você, oferte e dizime neste ministério. Se Deus tocar no seu coração, vou deixar aí a chave Pix. Seja fiel a Deus, em nome de Jesus.